tema de hoje é maturidade. Essa é uma palavra que a gente ouve falar muito, né? Você se acha maduro? Seu filho está maduro para isso? Nossa, aquele cara parece tão imaturo, né? O que seria a maturidade? Seria um preparo, né, que a gente tem adequado à nossa faixa etária, claro. E quando a gente fala de maturidade, normalmente a gente fala de uma maturidade psicológica, mas ela é claro que inclui também maturidade física, cognitiva e esses aspectos mais que a gente pode chamar de psicossociais. Então, se a gente está falando de alguma coisa que é adequada, é um preparo adequado a cada faixa etária, a gente não pode exigir coisas além desta faixa etária. Como que a maturidade se desenvolve? Ela se desenvolve naturalmente. As experiências, né, o contexto, a vida, os cuidados que os adultos dão às crianças vão desenvolvendo condições para que elas aprimorem o seu desenvolvimento físico e tal. Por exemplo, você não pode dar um quebra-cabeça de 500 peças para uma criança de 5 anos, é óbvio. Agora, essas diferenças mais sutis do que é adequado e inadequado, a gente também não tem. Não é preciso, para ser mãe, pai, professor, educador, não é preciso ler livros, né, de psicologia, de pedagogia para saber. Use a sua intuição. O que é importante? Que você deixe a criança ter ela mesma a experiência. É comum a gente ver, por exemplo, em sala de espera de pediatra, algum brinquedinho ali, porque tem para várias idades, a criança não consegue fazer, a mãe vai lá e ela mesma encaixa. Quando a gente faz isso pelo filho, o que a gente está dizendo para ele? Que ele não é capaz de fazer. Então, ao invés de você fazer para ele ou por ele, pegue um outro jogo, um outro encaixe que seja adequado à idade dele, tá certo? Na adolescência também. Então vejam, se os filhos estão dormindo com as namoradas e namorados, né, dormindo juntos em casa, eles têm maturidade, têm desejo, têm vontade e capacidade até de fazerem filho, né? E aí eu pergunto, e eles têm a maturidade emocional para uma eventual consequência de uma gravidez? Encararem os cuidados com esse bebê que vai chegar? Vão morar juntos? Quem é que vai cuidar? Vão ser eles mesmos? Eles têm condição financeira para isso? Então, quando a gente está falando de maturidade, tem a ver com isso, né? Adultos, o que se espera de um adulto? Que ele tenha autonomia, independência, que ele seja o próprio provedor financeiro da sua vida, que ele cuide de si, da sua casa, das suas relações, do seu trabalho. A gente tem visto também alguns adultos imaturos, né? Quer dizer, ele mora com os pais fazem tudo, casa, comida e roupa lavada, e ele trabalha e tal, e não se responsabiliza por esses aspectos, né? Então, um jeito de estimular esta maturidade é discutir isso com o filho, de que uma hora é preciso que ele assuma-se inteiramente, né? Ah, mas economicamente é complicado e tal. Isso é uma outra questão. Eu estou querendo falar de maturidade. Um outro aspecto que a gente pode pensar é sobre pessoas que amadurecem mais cedo. Isso é bom, isso é ruim? Depende. Às vezes a necessidade impõe algumas pessoas terem que assumir determinadas situações para as quais elas não estariam preparadas. Por exemplo, um adolescente que perde o pai ou há uma separação, uma condição econômica mais difícil e ele sai para trabalhar e deixa um pouco de curtir as coisas típicas da adolescência, convivência com amigos, namoro e tal. Isso pode ser ruim pela perda que implica na vida dele, mas pode ser bom por esta maturidade de responsabilidade. Então não dá para a gente dizer, eu estou falando, né, de pessoas com dificuldade de amadurecimento, mas também há casos onde esse amadurecimento é um pouco antecipado, às vezes porque a pessoa se estimula e tem interesses mais cedo do que os demais, às vezes por necessidade. Mas isso também é um ponto importante para a gente avaliar os ganhos e perdas dessa situação. E as pessoas mais velhas, né, as mulheres e os homens de 40, 50, 60 anos, que aí passam a ter um certo declínio físico, né, porque isto faz parte do envelhecimento, mas podem ter uma noção de si melhor e maior. E aí, portanto, ficam mais à vontade consigo mesmos na vida. Isso que é um sinal de maturidade. Ou seja, a capacidade de escolher, de decidir e de viver a vida de acordo com o que acha e sofrer as consequências das próprias escolhas. Então, para finalizar, uma dica.
Se você quer ajudar a estimular a maturidade de um filho, né, de alguém que está em desenvolvimento e ele está com dificuldades de ir para uma outra etapa ou de assumir novas responsabilidades, desce um degrau, né? Volta um pouquinho para trás, porque o desenvolvimento não é linear, é sempre uma melhora, sempre um acréscimo, sempre um ganho. Às vezes tem situações da vida que a gente dá uma regredida, mesmo adultos, né? A gente sofre aí uns baques da vida e você volta um pouquinho para trás. Então, volte um pouquinho para trás com o seu filho e aí depois dê oportunidade para que ele ganhe no seu desenvolvimento e na sua maturidade. Tá bom? Falado? Se gostou, curte aí, compartilha e opina para a gente saber o que você está achando do falatório. Um beijo e até a próxima.